porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação à justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Boa noite, amada igreja, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Para dar início ao nosso culto dessa noite, vou pedir ao nosso irmão Messias que esteja orando a Deus nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos e que possamos estar com nossos corações abertos assim, para ouvir a palavra de Deus e colocar em prática em nossas vidas. Santo eterno Deus, nós somos gratos pela salvação e pela vida, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nesta noite, ó Deus, porque a permissão do Senhor. E agora, Pai, tira de cada um de nós toda inquietação, ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração, o nosso raciocínio, e seja tão somente ligado ao Senhor. Aqui viemos para te adorar. Ó Deus, fala os nossos corações nesta noite, ó Pai, e que o Senhor possa estar nos dando a alegria do céu. Nós te louvamos, entregamos a vida dos teus céus, dos teus mãos, neste irmão Cristo, Deus, na direção desta primeira parte. Também o pregador desta noite esteja usando poderosamente e que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Nós somos gratos pelo teu amor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abramos o nosso canto cristão no hino de número 154 para louvarmos ao Senhor. Hino de número 154. Thank
Vamos ouvir mais uma oração. Vou pedir ao nosso irmão Manuel, que esteja orando nesse momento. E sua oração inclua as vidas do pastor Eliel, da irmã Lucy. Nós sabemos como eles têm passado, o que eles têm passado. Nós sabemos que não é fácil. O Eliel descobriu várias enfermidades, a irmã Lucy também já sabe do histórico, né? Inclusive, eu não sei se já viu, mas estava em preparatórios para fazer alguns acompanhamentos, alguns exames para ver o que estava acontecendo com ela. Então, o irmão inclua a vida deles e também de todos os enfermos. Nós sabemos que tem vários irmãos enfermos por várias enfermidades, né? Uns com Covid, dentre essas enfermidades, mas que Deus possa estar fazendo assim a obra dele na vida de cada um. Eterno Deus, nosso Pai que está no céu, louvado e exaltado seja o santo nome, Deus. Ó Deus, nesse momento, meu Deus, eu quero agradecer, meu Deus, por mais uma vez, Deus está aqui, Deus, para cultuar seu santo nome, Deus. Ó Deus, nesse momento, eu quero te pedir, meu Deus, por cada irmão que está lá na sua casa, para cultuar seu santo nome, esteja abençoando, meu Deus, livrando de todo mal. E nesse momento, meu Pai, eu quero para o irmão Cristo entrar na direção dessa primeira parte, meu Deus, esteja também, meu Deus, sabedoria e vontade para adorar seu santo nome, Deus. E nesse momento, meu Pai, eu te peço pela vida dos enfermos, principalmente o pastor Ariel, meu Deus, eu sabe, meu Deus, de todas necessidades de melhor do que nós, meu Pai. Ó Deus, Deus que seja, meu Deus, a cada dia os médicos do médico, meu pastor Ariel, cuide, meu Deus, da sua família, dos seus filhos, meu Deus, como o Senhor tem cuidado. Dê conforto, meu Deus, a gente sabe que não é fácil, meu Deus, a gente enfrentar as tempestades que nós estamos enfrentando. Também pela vida da irmã Lucy, meu Deus, pelo pastor Estélio, meu Deus, pelo seu companheiro, meu Deus, e sabendo a luta que eles têm enfrentado na enfermidade. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Quem somos nós para dizer nada? Mas eu sou abençoado todos meus irmãos que estão aí enfermos, que enfrentaram essa enfermidade. Meu Deus, que a mão do Senhor esteja sobre nós, meu Deus. Por isso nós te agradecemos, com perdão de meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino. O hino de número 112 do nosso povo cristão. Os irmãos que trouxeram seu dízimo de ofertas estão com a oportunidade para dedicar ao altar ao Senhor. Hino de número 112. Jesus.
Vou pedir, eu esqueci o nome do irmão, na sua frente dele. O irmão. Isso. O irmão esteja orando nesse momento, agradecendo a Deus pelos dízimos de ofertas que foram depositados aqui no altar do Senhor. Que Deus possa estar assim abençoando aqueles que contribuíram e abrindo portas de emprego para aqueles que querem contribuir, mas no momento estão desempregados. Deus, meu Pai, nesse momento, mais uma vez, te agradeço, Senhor, por estar aqui na tua casa. E também te peço, Senhor, que possa estar abençoando cada irmão que levar o dízimo para esse altar, eu possa estar abençoando. E também por aqueles que não puderam, Pai, que eu possa estar abrindo portas de emprego para que eles possam fazer o mesmo, Senhor. Por isso eu te peço, apóstolo Pai, agir na vida de cada família que é representada. Eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. De pé, em reverência à palavra de Deus, abramos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Creio que todos encontraram, leamos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O Senhor se diga, coloca a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem assentar. Vamos cantar um hino das irmãs. Eu só confio no Senhor.
Amém. Vamos ouvir mais uma oração. Pedir a nossa irmã Zenaide, ela também a Deus nesse momento, agradecendo por toda a primeira parte que já foi feita, que irá ser feito ainda, e pedir também pela pregação, que Deus possa estar se usando o irmão que irá trazer a mensagem, para que possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Senhor Deus, Pai do céu, te agradecemos, Senhor, por estar aqui no tua casa, mais uma oportunidade que o Senhor deu, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu, Deus, os vizinhos cantados no coletivo, Pai, pela leitura da tua palavra, Senhor, Deus, Senhor, percebe que está fazendo o trabalho, Deus, continua abençoando, percebe, fazendo a sabedoria, cada dia, meu Pai, fazer o teu trabalho, Senhor. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão presentes, Deus, chamando a sair dos seus carros para nos lembrar, Senhor. Abençoe de cada um, meu Pai, pedindo pelo pregador, meu Pai, que nos abençoe a mensagem, Deus, que possamos manter, Senhor. Continue abençoando nossas vidas, o tempo desse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou louvar o Senhor nesse momento, enquanto eu estiver louvando, o pregador já pode vir se dirigindo até o povo.
amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em nossos corações, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu tenho repetido constantemente esses versos, lembrando que se não fosse o superabundar da graça do Senhor, eu não seria salvo. Não só a misericórdia de Deus e essa graça superabundante para salvar homens pecadores. Então, que Deus, nesta noite, fale aos nossos corações, através da Sua palavra, que possamos ser usados com temor e tremor diante da presença de Deus. Existe um chavão aí, um provérbio, quando o gato sai, o rato passeia. O pastor Expedito está de férias. E para a honra e glória do Senhor, a gente está, com o convite do irmão Marivaldo, cooperando na transmissão da palavra do Senhor. Nos anos anteriores, esse mês de janeiro, estava aqui lotado de pastores, pastor de Vitória da Conquista, e do norte de Minas, os pastores que costumavam nos visitar, mas devido a essa pandemia, alguns recuou, mas graças a Deus que Deus tem dado continuidade à sua obra e a palavra de Deus tem sido pregada. Eu convido os irmãos a se colocar de pé neste momento e vamos juntos abrir na carta aos Hebreus, capítulo 10, e vamos ler do verso 32 ao verso 39. Hebreus, capítulo 10, do verso 32 ao verso de número 39. Hebreus capítulo 10, do verso 32 ao verso 39. Leiamos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Hoje o irmão Alexandre esteja orando a Deus, pedindo direção para o que vamos falar e meditar nesta noite, e também pedindo pelo pastor Expedito, em suas férias, para que Deus possa estar livrando e protegendo de todo mal e trazendo de volta debaixo da segurança do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, Senhor, para poder honrar e glorificar o seu santo nome, Senhor. Nesse momento, Pai, queremos te pedir pela vida do nosso pastor Expedito, sua esposa, Senhor, que dentro desses dias, Pai, que eles estão descansando, Pai, o Senhor vai estar abençoando a vida do teu servo, usando onde ele estiver, Senhor, para que a sua palavra continue sendo guiada por ele, Senhor, por onde ele estiver, Pai. Nesse momento, Senhor, queremos te pedir pela mensagem e nossos corações, Senhor, também estão abertos, Senhor, para poder ouvir e aplicar em nossas vidas, Senhor. Esteja usando a vida do irmão Senhor, e tudo que ele venha falar aqui ao Pai, venha encontrar guarida em nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nome de Jesus. Amém. Os irmãos e amigos podem se assentar, e queremos agradecer também a presença de nossos convidados, Que Deus continue sustentando você, e dando entendimento
da palavra do Senhor. E aos amados amigos e irmãos também que estão nos acompanhando através das redes sociais, que Deus, através da sua palavra, continue falando ao seu coração. Irmãos, diante desse texto em que nós lemos, no capítulo 10, do verso 32 ao verso 39 da carta aos Hebreus, nós vamos estar refletindo no tema: não retroceder, o justo viverá pela fé. Não retroceder, o justo viverá pela fé. A carta aos Hebreus, não temos de certo uma autoria. Alguns afirmam que foi escrita pelo apóstolo Paulo, outros por Apolo, e aí aquelas discussões teológicas, mas não chega a uma afirmação definitiva de quem foi o autor desta carta. Mas de certo é que esta carta é inspirada pelo Senhor, a sua escrita, e veio para falar aos nossos corações. E esta carta ela traz em seu contexto ensinamentos ao povo daquela época e também aos nossos corações, pois aqueles viviam em um contexto de perseguição pelo general Tito Vespasiano. Foi uma carta que foi escrita no ano 68 a 69. No ano 70 o general invadiu a Jerusalém, cumprindo-se a profecia do Senhor Jesus Cristo, dizendo que naquele tempo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e isso se cumpriu, a história confirma isso. Então esses irmãos estavam vivendo neste contexto de perseguição e alguns de dúvida em relação à graça e ao judaísmo. Então nós vamos ver em citações do autor desta carta, trazendo o entendimento de que a aliança do Senhor para com o Senhor Jesus Cristo foi eficaz para uma graça salvadora, uma graça transformadora. Por isso os irmãos deveriam antenar-se a participar, a se envolver, a compreender que aquela promessa foi única e que eles deveriam viver pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então você vai encontrar esses ensinamentos nesta carta de uma igreja que passava por perseguição, que estava passando pela transição da compreensão desta nova aliança, e o autor chama também a atenção para que esses irmãos não deixassem de congregar, não deixassem de participar das suas reuniões envolvendo na obra de Deus. E nesse texto em que nós lemos, o autor aos Hebreus, inspirado pelo Senhor, nos instrui algo de muita importância e de uma atualidade sem precedente, pois nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes que penetra a nossa alma. Então a palavra de Deus ela é atual. Você vai achar textos direcionados aos nossos tempos, Deus assim aplicando a sua palavra para que a igreja proceda e continue fazendo a vontade do Senhor. E para iniciar essa instrução do autor da carta aos Hebreus, ele inicia trazendo a memória ao passado e usa a seguinte expressão, nos textos que nós lemos, no capítulo 10, do verso 32, ele diz: lembrai-vos, chamando a atenção daqueles irmãos, para que eles voltassem os seus pensamentos a algo que estava ou que aconteceu há tempos anteriores, chamando aqueles irmãos a refletir no passado. Mas o que aconteceu nesses dias anteriores, que agora é necessário ser relembrado? E qual o propósito desta lembrança? Aqueles irmãos estavam vivendo perseguições. Logo depois do capítulo 11 nós vamos ver os chamados heróis da fé, e o autor chamando a atenção que estes sofreram perseguições tais que morreram alguns ao fio da espada, outros decapitados, mas que permaneceram firmes e fiéis quanto à fé para com o Senhor. E agora o autor está trazendo a reflexão daqueles irmãos: lembrai-vos dos dias anteriores, certamente para trazer a lembrança
de que houve uma perseguição, estava acontecendo uma perseguição, mas que o justo deveria viver tão somente pela fé em Cristo Jesus. Como nós aplicaríamos isso a nós, nos nossos dias? Se alguém falar para você, lembra dos dias anteriores, reportando-se a sua conversão, reportando-se a sua peregrinação na fé em Cristo Jesus, o que você lembraria? Eu lembro-me dos dias que me converti ao Senhor, um avivamento em meu coração, de forma que estar na presença do Senhor era algo maravilhoso, de forma que estar na comunhão com os santos, algo maravilhoso. A igreja tem tudo isso em comum e participava ativamente da obra. Não que eu deixasse de fazer isso, mas logo os nossos primeiros dias na convenção é como se estivéssemos em uma capoeira e não tem toco que a gente não arranque para participar daquela plantação. Talvez esse mesmo sentimento tenha brotado ou florado em seu coração nos dias que você se converteu, mas ao longo dos anos as coisas vêm se tornando um tanto, digamos assim, difíceis, ao ponto de que alguns, por este motivo, tenham desanimado da fé. E aquele escritor estava chamando a atenção daqueles para que eles lembrassem daqueles dias anteriores, em que homens, servos de Deus, eram lançados ao Coliseu Romano, comido e devorado pelas feras, mas não negavam a eficácia da fé no Senhor Jesus Cristo, não negavam a Cristo como Salvador das suas vidas. E aqui ele está dizendo, lembra dos dias anteriores? O que é que você lembra dos dias anteriores? O que é que você fazia na obra de Deus que agora você não faz mais? Como você participava ativamente da obra do Senhor e como está a sua atitude, a sua ação nos dias atuais? Lembra desses dias? E este escritor, ele provoca a nós, os leitores, provoca aqueles leitores desta carta naqueles dias, naquela atualidade, para que eles lembrassem. Mas qual é o propósito da lembrança? Ele traz a lembrança que os que foram iluminados sustentou lutas e sofrimentos grandes. No verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Aqueles irmãos sustentou mediante lutas e sofrimentos. E os irmãos veem que a expressão que ele coloca também nesse texto é que foram lutas e sofrimentos grandes, ou seja, de uma proporção gigante, ao ponto de que aquelas lutas e aqueles sofrimentos custaram a vida de muitos. Mas, no entanto, aqueles não deixaram de servir ao Senhor, mas continuaram vivendo pela fé, de maneira nenhuma retrocederam. E ele desperta-nos a entender que em nossos dias nós somos transformados pela graça salvadora, ainda que vivamos ou passamos por grandes lutas e grandes sofrimentos, mas nós devemos reconhecer de que devemos estar constantemente na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Talvez o seu questionamento nas suas lutas, nos seus sofrimentos, dos quais podemos assim dizer que são grandes, você começa a se auto-questionar, ou aquele que está do seu lado questiona, dizendo: porque eu sou um servo fiel, estou passando por grandes lutas. Porque o justo sofre. Alguém escreveu um livro a respeito disso, né? O pastor e psicólogo Marcelo Aguiar. Alguns que estão de fora podem fazer como o amigo de Jó e dizer: olha, você está vivendo em pecado, por isso essa luta, por isso este sofrimento. O que nós chamamos dos neopentecostais, né?
dos quais muito tempo pregou, de que os servos fiéis, os justos, os que viviam pela fé, não passariam por grandes lutas e grandes sofrimentos. Talvez você não encontre esta resposta porque o justo sofre, mas entenda que Deus em tudo tem o seu propósito. Lembra de Jesus Cristo, Filho de Deus? Com qual propósito sofreu Jesus Cristo? Para salvar a mim e a você, para salvar a humanidade, para salvar todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que confessam a Ele como Salvador das suas vidas. Porque o justo sofre com o propósito de Deus. Deus tem o seu propósito, mesmo ainda em meio ao sofrimento do seu povo, mesmo ainda ao sofrimento dos seus filhos, mesmo ainda ao sofrimento dos seus servos. E aqueles irmãos estavam passando por grandes lutas, por grandes sofrimentos, dos quais alguns foram apedrejados, decapitados, feito ali de espetáculo no Coliseu Romano. O escritor está falando a respeito disso, mas ele está trazendo a memória daqueles irmãos que lembrassem dos dias anteriores. Mas, irmãos, interessante que este mesmo texto tratando de um grupo que simplesmente foi iluminado. E quem são esses iluminados? Aí nós ouvimos esse texto e olhamos para o contexto e vamos entender quem eram essas pessoas que foram iluminados, Quem eram estes? No capítulo 6, no verso 4, nós vamos entender que aqueles que o escritor aos Hebreus está tratando como iluminados, chamando a atenção à permanência na fé, chamando a atenção para que não retrocedesse, mas que vivesse justos na fé, servindo ao Senhor com alegria. Estes iluminados foram aqueles que ouviram a palavra de Deus, ouviram a respeito do dom celestial, mas não aceitaram a Cristo como Salvador das suas vidas, não tiveram a convicção de que eram salvos através da transformação do Senhor. Capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo. Verso 5. E provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificados para si mesmo o Filho de Deus e expõem a ironia. Então ele está falando que estes que foram iluminados participaram da igreja do Senhor, estes que foram iluminados ouviram a respeito do dom celestial, da transformação da alma, do arrependimento, do crer no Senhor Jesus Cristo, participou de toda esta obra, mas no entanto apostataram da fé. Irmãos, eu não sei quantos têm pensado a respeito deste assunto, mas é a segunda vez que eu prego a respeito disso aqui na igreja. Primeiro, permanecer na fé, agora não retroceder, o justo viverá pela fé. Mas em nossos dias nós temos contemplado uma igreja que muitos dos servos do Senhor é como se estivessem apenas tido esta iluminação. E muitos daqueles que participavam da obra, aqueles que serviam ao Senhor, já não estão mais conosco. E nesses dias é como se isso estivesse multiplicando na igreja. Os escândalos têm crescido, Os apóstolos têm aumentado e infelizmente muitos têm desviado desta fé no Senhor Jesus Cristo. E esse escritor aos Hebreus está chamando a atenção para que nós não cometamos o mesmo erro, que simplesmente não sejamos iluminados, mas que possamos entender que nós somos transformados, que nós somos salvos pela graça
devemos viver tão somente pela fé no Senhor. Pois o justo, ele viverá pela fé. Não vai ter momentos de grandes lutas, não vai ter momentos de grande sofrimento que você não consiga entender que tudo tem um propósito de Deus e que você deve permanecer tão somente na presença do Senhor e não retroceder de forma nenhuma, mas viver tão somente através ou servindo ao Senhor com o entendimento de que você é um servo de Deus e que é salvo por esta graça que supera o mundo. Você tem compreendido isso? Ou em meio às lutas, em meio ao sofrimento, você tem despertado o sentimento de murmuração? Ah, Senhor, porque eu estou passando isso? Porque eu? Será que vale a pena realmente te servir? Ou você tem compreendido que mesmo em meio às grandes lutas, mesmo em meio aos grandes sofrimentos, Deus lhe chamou para participar de um reino eterno, de um reino celestial. Estes foram expostos a sofrimentos grandes, os que conheciam a verdade bíblica, mas não ouviam e não deixaram que a mesma agisse em seus corações, transformando as suas vidas ao ponto deles mesmos entregar ao Senhor Jesus Cristo ou aceitar a Cristo como Salvador das mesmas. Nos versículos anteriores, ele já alerta a respeito da permanência no pecado e a respeito do castigo de Deus para aqueles que permanecem pecando deliberadamente. Se você ler o capítulo 10, você vai notar esta instrução ao ponto de que nos versos 26 ao verso 31, ele vai chamar a atenção para que aqueles que servem ao Senhor, aqueles que não retrocedem, aqueles que vivem pela fé, não permaneçam pecando deliberadamente, mas que tenham a consciência de que tem um Deus justo, um Deus verdadeiro, e que este mesmo Deus tem cuidado dos seus. Capítulo 10, verso 26 ao verso de número 31. Porque se viverdes deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os seus adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai-vos será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós reconhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança e eu retribuirei a outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, irmãos, aqueles que simplesmente têm vivido como iluminados, aqueles que têm ouvido a respeito do dom celestial, mas no entanto não têm entregado a sua alma com convicção ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que não têm vivido esta transformação, mas têm vivido uma vida de aparência e de engano, estes sofrerão o juízo de Deus. Pois Deus, Ele é justo, Deus, Ele é fiel quanto às suas promessas e quanto ao seu juízo. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, nós que temos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, devemos nos curvar diante da sua presença, pedindo a Ele misericórdia para vivermos uma vida de piedade, uma vida de fé justa diante deste Deus do qual nós temos como o nosso Salvador. Os que foram simplesmente ouvintes e não praticantes da palavra, não tendo a Cristo como Salvador das suas vidas, estes sofrerão o juízo de Deus sobre a vida, sobre a sua alma.
pois Deus certamente tem olhado para os seus e para a sua igreja. Talvez nós queremos viver uma vida de aparência. Talvez você tenha demonstrado isso para a sociedade, mas o seu coração ainda não teve essa decisão sincera para com o Senhor. Lembre que na era em que nós vivemos é a era da graça, de um perdão superabundante, e Deus estende a você ainda esta oportunidade. Mas quando esta mesma porta se fechar, Deus tratará com juízo para todos aqueles que, de uma certa forma, têm vivido esta vida de aparência e não de sinceridade, de conversão ao Senhor. Em nossos dias nós temos olhado para a igreja e temos nos questionado o que tem provocado na igreja tamanho esfriamento. O que tem provocado nas igrejas a falta de participação ativa dos membros? E este questionamento nós tentamos buscar respostas e não vamos encontrar. Talvez você viveu na década de 80, em que os servos do Senhor, ao decidir a Cristo, permaneciam fiéis. E eram aqueles que iam às fazendas, que evangelizavam, que ensinavam. Mas aqueles homens, mesmo em meio a Cristo, pois uma grande massa ainda tinha conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pois a tecnologia não tinha sido avançada tanto, mas estes homens e estas mulheres permaneciam fiéis. E as convenções eram tanto quanto, digamos assim, reduzidas, por conta da expansão do Evangelho. E aí houve-se aquela grande evangelização na década ou no milênio, na virada do ano 2000. E muitas pessoas em massa se converteram ao Senhor. E depois de 2002, você começou a ver uma igreja como se estivesse em declínio. Os pastores pregando, os irmãos evangelizando, fazendo o apelo e poucas almas se convertendo ao Senhor. E a igreja sem muita participação, sem muito envolvimento. Talvez você tenha questionado isso e não tenha encontrado resposta. Mas, irmãos, se você é um servo do Senhor, se você é salvo, mesmo ainda que haja esses tempos de mudança, permaneça servindo ao Senhor. Pois com certeza Deus tem o seu propósito em toda a sua obra. Depois ele também vai trazer o entendimento daqueles irmãos que, além deles lembrarem dos dias anteriores, eles deveriam lembrar que o patrimônio não era terreno, mas que era um patrimônio celestial. Já notaram que às vezes a gente quer construir neste mundo para viver aqui como se isso fosse eterno? E ele está chamando a atenção daqueles irmãos, dizendo: olha, lembre dos dias anteriores, mas também lembre de que o nosso patrimônio, ele não é terreno, mas ele é celestial. No verso 33 ao verso 34 ele diz: ora, exposto como em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participante com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. O que é que ele estava reportando para aqueles irmãos lembrassem? Que o patrimônio nosso dos servos do Senhor não é terreno, mas é celestial. Irmãos, quando você direciona o seu olhar para a mansão celestial do Senhor, quando você direciona o seu olhar para uma vida eterna, você vai entender que em momento algum você deve retroceder, mas permanecer na fé em Cristo Jesus. O próprio escritor de Hebreus falou a respeito disso, dizendo que este patrimônio eterno e durável, ele é um patrimônio feito através da aliança e para a herança eterna de todos os quantos
foram assim adotados pelo Senhor. Aos Hebreus capítulo 9, verso 15. Hebreus capítulo 9, verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Portanto, irmãos, está tratando-se de uma herança permanente, de uma herança durável, de um patrimônio que ferrugem não corrói, de um patrimônio que o cupim não come, um patrimônio que nada vai destruir, mas de um patrimônio que é eterno e durável. A igreja deve viver nessa expectativa, a igreja deve firmar-se nesta promessa que o Senhor tem feito para todos os salvos. E quando nós olhamos para isso, quando nós entendemos isso, quando nós temos convicção dos céus como herança dada ao Senhor, nós vamos continuar servindo ao Senhor com alegria. Em Mateus, no capítulo 6, verso 19 e verso 20, o Senhor Jesus Cristo também fala a respeito do assunto, trazendo o entendimento de que o nosso tesouro não é terreno, mas que o nosso tesouro é um tesouro celestial. Que nós vamos entender que o nosso tesouro ele é permanente e durável. Capítulo 6, verso 19 e o verso 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escapam e não roubam. Aonde está o teu tesouro? É terreno ou é celestial? Você é simplesmente um iluminado ou você foi transformado pela graça do Senhor? Quando você entende que o seu tesouro está no céu, certamente você vai compreender que esta promessa do Senhor, ela é durável e permanente. Pedro também escreve a respeito do assunto, dizendo que esta herança é incorruptível. No capítulo 1 de 1ª carta a Pedro, no verso de número 4, Pedro vai dar entendimento de que esta herança é uma herança incorruptível. Ninguém, nada pode corromper os valores celestiais para os que têm fé no Senhor Jesus Cristo, pois a promessa ela é incorruptível, é uma promessa permanente e durável e é uma herança incorruptível. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 4. E diz assim a palavra do Senhor: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Para quem? Os servos do Senhor, para os salvos. Portanto, irmãos, toda esta promessa foi dada a nós. Toda esta promessa foi feita para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que retroceder? Por que não avançar? Por que não viver tão somente pela fé no Senhor Jesus? Ao lembrar deste patrimônio celestial, ele diz: não abandoneis a confiança, pois ela tem grande galardão. Não abandonar a confiança no Senhor Jesus Cristo. No verso de número 35, a carta aos Hebreus, no capítulo em que nós estamos lendo, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ela tem grande galardão. Não abandonar a confiança. Por causa das perseguições que estavam sofrendo, eles eram tentados a renunciar à sua identificação cristã e apostatar-se da fé. Mas aqueles irmãos permaneciam confiando no Senhor. Embora Deus não os livrasse ali da morte, mas
a sua promessa estava garantida a mansão celestial. Por que não confiarmos no Senhor em nossos dias? Portanto, irmãos, Deus nos chama a termos esta confiança tão somente nele. Talvez você confia no Senhor desconfiando. E aí você tenta às vezes arranjar alguma coisinha para ajudar naquilo que Deus tem prometido para você. Mas nós devemos entender que esta confiança ela tem que ser íntegra e sincera. Por isso que o salmista escreveu dizendo que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa confiança deve ser sincera e integral, tão somente para com Deus. Quando você lança sobre o Senhor esta confiança, ainda que você passe por grandes lutas, ainda que você passe por sofrimento, ainda que você passe por perseguições, você vai continuar servindo a Deus, você vai continuar a estar na presença do Senhor. Talvez hoje não seja mais a perseguição como naqueles dias, em que aqueles que confessavam o Senhor era sentenciado à morte, era sentenciado a servir como poste de iluminação à entrada do castelo de Nero, era sentenciado a serviço de espetáculo no Coliseu Romano. Hoje nós temos visto casos isolados no Oriente Médio, alguns países da África, essa perseguição, ao ponto de aqueles que não negaram o Senhor ser enterrados vivos, outros assassinados através de tiros. Casos isolados, não é em massa. Mas a perseguição hoje que nós temos notado na igreja do Senhor Jesus Cristo é uma perseguição psicológica, que é influenciada pela mídia, pelas redes sociais, colocando as suas ideologias ao ponto de arrebanhar uma grande massa. Infelizmente, tem sido a estratégia de Satanás e tem convencido a muitos. E por meio disso, muitos têm retrocedido ao Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, lembrem que a igreja do Senhor, ainda que sofra por perseguições, deve permanecer firme. Eu lembro-me de uma ilustração que é bastante conhecida dos irmãos e contada pelo irmão Givaldo, E o Senhor Jesus Cristo fez esse apelo dizendo: quando eu vier achar a fé na terra, trazendo o entendimento de que nós justos devemos permanecer na fé. E essa ilustração conta a respeito daqueles irmãos que foram testados pelo general, ao ponto de que aquele general tinha o seu exército ali próximo àquela igreja e ouvia louvores, cânticos, fervorosos, pregações de estremecer, convenções em massa. E ele disse: olha, hoje eu vou lá naquela igreja para ver se tem crente. De repente entra aquele general com o seu exército, os soldados distribuíram os laterais com os seus fuzis, e aí o general entrou no meio, pediu o microfone a quem estava dirigindo, disse: olha, hoje eu vim ver se tem crente nessa igreja. Aquele que disser que é cristão vai morrer fuzilado. O irmão Raimundo até me mandou um vídeo parecido com isso aí. Hoje já eram os vídeos e dificilmente o pregador vai falar alguma coisa sem reportar um vídeo, E aquele general disse: olha, se alguém disser hoje aqui que é servo deste Deus vivo, que é crente em Jesus Cristo, vai morrer fuzilado. E aí olhou logo para um casalzinho que estava do lado e disse: vocês são crentes? Isso a gente está frequentando aí e tem visto que a mudança tem sido contínua, parando de beber, de fumar, o dinheiro está sobrando um pouquinho no bolso, pois a gente não tinha os vícios. Tem sido bom, mas crente mesmo, nós não somos não. Vocês podem sair. Olhou para aquele outro senhor que estava ali e disse: o senhor é crente? Ele disse: eu tenho visitado, tenho vindo aqui aos cultos,
né? Sou solteiro, estou aí pretendendo, orando aí para conseguir uma esposa. Talvez depois que eu me casar eu me converta. Então o senhor não faz parte desse grupo, não. Pode embora. Olhou para aqueles jovens, os jovens estavam ali já tremendo, né? Isso depois de já correr uma grande massa ali na igreja e não achar ninguém que dizia ser cristão. E aquele jovem já chorando, derramando lágrimas, e o general disse: epa, você aí, está chorando assim por quê? Aí aquele jovem disse: olha, general, eu estou chorando porque hoje é o dia de eu me encontrar com o Senhor. E você é crente? Ele disse: eu sou. Ainda que o Senhor venha me fuzilar, mas eu sou um servo do Senhor. E aquele general foi até aquele jovem, bateu no seu ombro e disse: rapaz, eu também sou crente. Só que eu tenho visto uma igreja de bastante oba-oba, de bastante agitação, mas aonde está a fé, a convicção de que é salvo. E ali aqueles irmãos, a partir daquele dia, aqueles que não haviam se convertido ao Senhor, aceitaram a Cristo como Salvador das suas vidas. Você é um crente ou não é? Ainda que venham as perseguições nos dias difíceis, a perseguição psicológica, qual é o seu posicionamento? Permanecer na fé ou retroceder? Qual é a sua decisão? Qual é a sua resposta? Pois Deus chamou a sua igreja para servi-lo na integridade. Ainda, irmãos, que passamos por dias difíceis, ainda, irmãos, que venhamos passar por perseguições, nós devemos entender e compreender que os servos do Senhor devem permanecer servindo ao Senhor e não retroceder de forma nenhuma. Aos que têm perseverado e feito a vontade de Deus e têm Jesus Cristo como Salvador, alcançarão as promessas do Senhor, porque em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Talvez você tenha duvidado dessa promessa, né? Seja o motivo do seu esfriamento, talvez seja o motivo da sua evasão dos cultos, talvez seja o motivo da sua não participação nas atividades da igreja, né? Porque você tem duvidado que aquele que vem virá. Jesus Cristo vai vir, né? É o que tem sido pregado. Alguns pregadores já estão dizendo: olha, rapaz, Jesus Cristo vem, mas não sei quando. Ele virá, né? Mas, irmãos, nós temos que viver hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Um soldado, como Paulo expressa nas suas cartas, falando que a igreja militante de Jesus Cristo é como um soldado, ele não pode baixar em momento algum a sua guarda, pois o inimigo está ferrenho. Como diz Pedro na sua carta, como um leão procurando aquele para que possa tragar. E qualquer vacilo que o servo do Senhor, Satanás, pode ter isso. Talvez ele não roube a sua alma, né? Pois você já é salvo pela graça. Mas ele lhe coloca na alma que o seu testemunho já não tem mais eficácia nenhuma. Pastor, aquele pastor lá é adulto. Ficou com uma mulher de fulano e tal, fugiu ainda com uma mulher para não ser brava. Infelizmente, nós temos visto relatos, né, daqueles que dizem ser servos do Senhor, mas simplesmente só foram iluminados e não têm acreditado nesta promessa que pouco tempo nos resta aquele que vem virá. Ele também traz a lembrança que haverá sofrimento e grande tribulação, mas o patrimônio é superior e durável. Não devemos retroceder, mas avançar. Por esse motivo, o justo viverá pela fé, mantendo a esperança de morar eternamente com o Senhor na mansão celestial. Você crê nisso? De que o céu é real, de que o céu é uma herança do Senhor para os seus, de que esse patrimônio ele é permanente e durável para todos quantos forem morar na presença do Senhor. Se você crê nisso, não retroceda. Se
Se você crê nisso, peça a Deus para que a sua fé seja cada vez aumentada, pois o justo certamente viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Verso 39, esta mesma carta vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui não é que o crente perca a salvação, mas que havia uma grande massa ouvindo a palavra de Deus, mas no entanto não havia a convenção naqueles corações. Ele está dizendo: olha, permaneça, converta-se, mas não retroceda de forma nenhuma. Irmãos, graças a Deus que a palavra do Senhor tem nos ensinado muito, né? E chama a atenção a tais práticas e mostra exemplos claros. Já notaram isso? De pessoas que passaram por momentos difíceis de aflição, momentos de perseguição ao ponto de sofrerem ameaça de um governo, de um reino, mas não retrocederam, mas permaneceram na fé e Deus honrou para a sua glória. Nós vamos ver alguns personagens que em meio a muito sofrimento não retrocederam. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? História bastante conhecida. Como aqueles jovens foram desafiados pelo rei Nabucodonosor a curvar-se diante daquela imagem, o que é que eles fizeram? Não se curvaram, não retrocederam. A sentença é o que, o rei? É a fornalha de fogo, lance-no na fornalha. Mas se o Senhor querer nos livrar na fornalha, Ele nos livrará. Talvez você tenha pegado essa história e tenha lido simplesmente como uma história, né? E não como um exemplo para a sua vida. Tire lição nisso, meu irmão. Entenda que Deus está pronto a lhe livrar, não só da fornalha, mas em meio da fornalha, mas que a promessa de Deus é fiel e duradoura para a sua vida, é a mansão celestial. E não retroceda. É o sistema? É. É o governo? É. É as ideologias? É. Mas tem a convicção de que Deus é fiel e verdadeiro. Os governos caem, Nabucodonosor comeu capim. Alguns dizem que lá na frente se converteu, a Bíblia dá um respaldo a respeito disso. O sistema babilônico quebrou, mas Deus permaneceu firme. Entenda que Deus é Deus. E assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, Ele vai livrar a mim e a você. Lembramos também de Daniel na cova dos leões, toda aquela armação que fizeram os prefeitos, governadores, e de repente o rei Dario, ao ler aquele decreto, disse: rapaz, meu amigo Daniel, mas o selo do rei, o anel estava batido ali, faz o que com Daniel? Lança na cova dos leões. Mas Daniel não deixou de buscar ao Senhor, permaneceu orando. É 3 vezes ao dia que eu oro, vou continuar orando. Vou continuar buscando ao meu Senhor. Talvez essa opressão dos nossos tempos modernos tenha tirado esta convicção dos crentes que devem buscar ao Senhor em oração. Já notaram que pouco se ora em público? Você vai num restaurante ali, eu lembro de uma outra ilustração, que um cidadão lançou uma promoção em oculto, né? E se a família que orar em voz audível não vai pagar a conta naquele dia. E ali chegavam inúmeras famílias, né, de cristãos, esposa, filhos, e baixavam no prato certinho ali, serve, quase um quilo o camarada comia, mas não lembrava de orar. E um certo dia chegou aquela família, e o líder daquela família reuniu com a sua esposa, os seus filhos, e agradeceu a Deus pelo pão. E depois pediu a conta, e ali veio a resposta, disse: não, a sua conta já foi paga. Pois a gente tem uma promoção de aqueles que oram em nosso estabelecimento não pagam a conta. Hoje nós temos visto isso como algo extinto.
Será que naqueles dias, você vivendo aqueles dias, você faria como Daniel? Talvez faria, mas talvez também não faria. Mas, irmãos, de certo que estes homens, mesmo passando por aflições das quais nós consideramos como grandes, mas em momento algum eles retrocederam. Tem um outro personagem que a Bíblia nos mostra em Atos capítulo 12, verso 6 ao verso 11, a respeito de Pedro, que foi livrado da prisão. O rei Herodes estava pronto a decapitar Pedro e Tiago, e de repente Pedro clama ao Senhor, e o anjo do Senhor aparece ali e livra Pedro daquela situação. Porque a igreja estava lá orando, os irmãos estavam orando. Mas de certo, irmãos, que este mesmo Deus que agiu nos dias de Daniel, esse mesmo Deus que agiu no dia de Sadraque, Mesaque e Abednego, esse mesmo Deus que agiu na vida de Pedro, ele age também em nossas vidas, em nossos dias. Por isso, não devemos retroceder, mas tão somente viver pela fé. Portanto, avançar sempre e retroceder jamais, pois o justo viverá pela fé. Peça misericórdia a Deus. Se você acha que o fardo tem sido pesado, se você acha que os dias têm sido difíceis, clame ao Senhor. Deus, aumente a minha fé. Deus, ajude-me a permanecer servindo ao Senhor. Deus, ajude-me a trilhar em seus caminhos, confiando no Senhor, olhando para as suas promessas, ó Deus, olhando para a mansão celestial, o qual o Senhor tem prometido, que é eterna e durável. Peça a Deus misericórdia, pois vale a pena servir a este Deus. Embora passamos por dias difíceis, mas o Senhor está conosco. E a nossa herança não é terrena, mas é uma herança celestial. Deus assim nos abençoe e nos ajude a viver tão somente pela fé e retroceder, jamais mais avançar, sempre. Vou pedir ao pastor Sérgio, esteja nos alegrando a Deus na oração, clamando a Deus pelas nossas vidas, para que o Senhor disse: porventura acharei fé na terra, que multiplicada a iniquidade o amor de muitos esfriarão, mas que clame a Deus para que Deus, através da sua misericórdia, nos ajude a permanecer servindo a Ele com alegria e como servos fiéis. Encerrando também o nosso culto nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti, Pai amado, e agradecemos o Teu santo nome, Pai. Te glorificamos, ó Deus, pelos Teus feitos, pelas obras, Pai amado. Pai, queremos Te pedir, ó Pai querido Senhor, essa palavra que nós ouvimos hoje, que ela permaneça firme em nossos corações, ó Deus. Nos trazendo a verdade, Pai, que nunca devemos retroceder, Pai, e sempre avançar para o alvo que é Jesus Cristo, Deus. Deus te peço, Pai querido Senhor, que fortaleça cada um de nós, Pai querido, na fé, porque como a Tua palavra nos garantiu hoje, Senhor, o justo viverá pela fé, Deus. Pai, nós temos essa fé em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, Pai. Queremos te pedir agora, Pai amado Senhor, que nos despeça debaixo da Tua santa paz, que nos leve em paz aos nossos lares, Pai, que nos dê uma semana, Senhor, em Tua presença, Pai querido, que possamos, ó Pai, durante a semana, lembrarmos que não podemos retroceder, e sim avançar para o alvo, que é Cristo Jesus. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Os irmãos me desculpem quanto às repetições, pois às vezes eu repito muito aquilo na mensagem, porque fica o lembrete e a fixação fixado no nosso entendimento. Um certo dia eu preguei aqui na igreja repetindo a respeito da qualidade do crente, e na semana seguinte o irmão falou: irmão, o senhor tem repetido muito, tem feito muitas repetições. E era esse mês de janeiro que muitos pregadores vêm à nossa igreja, pastores de diferentes estados,
disse: qual foi a mensagem que me impactou? Eu tinha pregado naqueles dias. A irmã Leomar falou a mensagem que foi pregada pelo irmão Silvio. A qualidade do crente. Irmãos, eu vi que a mensagem não vinha, mas era do Senhor. Naquilo que eu ouvi, eu saí de caras baixos. Então, estou repetindo, tenho que mudar um pouquinho. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, é Deus falando no coração. Então, que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Que os irmãos possam ser impactados e transformados pela palavra de Deus.